Uma das dúvidas muito recorrentes que a gente recebe aqui no canal da T2 é como é que funciona o mercado financeiro em outros países do mundo. E aí, eu já trouxe aqui um convidado para falar do mercado norte-americano e hoje eu estou com uma colega, uma amiga do mercado financeiro que é a Ariana, que ela é de Portugal e ela está concedendo aí o tempo dela para a gente conversar um pouco sobre como é que anda o mercado financeiro lá na Europa, qual que é a visão dela a respeito disso, vai contar um pouco da experiência dela trabalhando no banco lá também. Se você tem interesse de conhecer eventualmente o mercado financeiro lá na Europa, fica comigo. Aliás, fica comigo não, fica com a gente nos próximos minutos, porque esse papo promete ser muito bom. Ariana, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada eu, Tiago, é um gosto estar aqui. Que legal, muito prazer. Bom, antes de eu te passar a palavra, Ariana, deixa eu só contextualizar, tá? A gente estava aqui falando nos bastidores, mas eu conheci a Ariana através do YouTube. Ela tem um canal no YouTube, então já quero deixar aqui de dica, canal chamado Renda Maior. O link está aqui na descrição deste vídeo. Clica lá, e aí é o seguinte, nós vamos combinar uma parada. Você vai clicar lá no canal dela, vai se inscrever no canal dela e vai deixar um comentário assim, ó, vim pela T2. Beleza? Exatamente. E aí, você promete que vai deixar um coraçãozinho lá, Ariana? Sempre, a todos. Que legal. Então, Ariana, eu vou te passar a palavra, eu quero te fazer muitas perguntas a respeito do mercado, mas antes quero te dar os parabéns pelo trabalho, acompanhe os teus vídeos no canal do YouTube, e embora eu não conheça Portugal, nunca estive em Portugal, já fui em alguns países da Europa, mas nunca fui a Portugal, não conheço o mercado financeiro de Portugal, então tenho muitas dúvidas, minhas também, mas também dos nossos alunos aqui. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Antes da gente falar de mercado financeiro, vamos bater um papo sobre a Ariana, o que você acha? Ótimo, podemos começar a falar quando quiseres sobre o meu percurso, que é aquilo que mais ou menos as pessoas têm dúvidas. Antes de mais, obrigada realmente pelo convite. É bom estar aqui e falar com os brasileiros. Isto porquê? Porque a minha mãe também é brasileira, então acabo por estar aqui um pouco também ligada ao Brasil. Os meus avós foram imigrantes durante muitos anos no Brasil, em Manaus, e por isso tenho um carinho especial, obviamente, pelo Brasil e por todos os brasileiros que também chegam ao meu canal e fazem perguntas, principalmente aqueles que vão para Portugal e ficam lá a residir em qualquer país. Neste caso é normal, quando nós saímos, temos dúvidas de como é que é em outro, e para mim tenho muito gosto em estar aqui a explicar como é que funciona o mercado português, seja nas ações, seja também neste caso o imobiliário, que neste caso é o melhor mercado aqui em Portugal, mais até que o mercado de capitais. Mas já vamos passar a isso. Neste caso vou só fazer então uma breve introdução. O meu nome é Ariana Nunes, eu sou educadora financeira, terminei recentemente o exame do Certified National Educators Council nos Estados Unidos e por isso fiquei com essa certificação. Aqui em Portugal tenho um percurso meio atribulado, porque eu não venho de formação profissional da área de economia, finanças, gestão. Eu sou, sim, uma simples geógrafa. Tirei Geografia e Planeamento, ou Planejamento em brasileiro, e o que acontece é que depois de muito tempo a trabalhar, acabei por estar ao atendimento ao cliente, ao suporte. E ouvi muita coisa na área das telecomunicações e também no caso de outras empresas em que eu trabalhei, como na parte judicial, depois, quando as pessoas tinham os processos nos tribunais. E com isso eu fui vendo como as pessoas mexiam com dinheiro e organizavam a sua vida, mas muita infelicidade, reparei, mas também muito descontrole. E isso, na altura, em vez de me dar aprendizagem para a minha vida, acabou então por ser uma maneira de eu também continuar sem perceber o que estava a fazer. Até que em 2017 decidi então mudar de vida, porque tinha passado pelo desemprego e acabei por ter que renovar as minhas competências, trabalhar no que dava, começar do zero, como se diz, e foi quando eu descobri a educação financeira, o Bitcoin e também, obviamente, a Bolsa. E é com isso que eu hoje em dia trabalho, é fazendo conteúdo interativo, tenho um curso de finanças pessoais na realidade portuguesa e também, claro, hoje em dia estou a lançar novos produtos como o Patreon, do canal Renda Maior, onde também, neste caso, já que chegamos quase aos 20 mil, estamos nos 18 mil seguidores e com certeza que vamos continuar a crescer porque é um dos melhores projetos em Portugal. Tenho noção disso, as pessoas dizem e já começa a haver bom conteúdo, mas neste momento sei que o canal Renda Maior tem muito para crescer e agradeço a todos aqueles que passem por lá e deixem ficar o seu joinha para que seja possível também ajudar este projeto. Quem tiver dúvidas pode sempre também me questionar, tenho gosto em ajudar e poder esclarecer alguma questão que tenha.
Que legal. E, nossa, você falou um tanto de coisa aí que eu fiquei querendo fazer já 1000 perguntas disso que você É falou. verdade, é verdade. Uma pergunta rápida que você pode Uhum. responder só com sim ou não. Você disse que sua mãe é brasileira, é isso? É verdade, de Manaus. Você conhece o Brasil ou não? Não, ainda não. Eu não tive Não? possibilidade de conhecer, mas brevemente espero ir. Vamos deixar passar esta situação da pandemia É, para ver se também consigo ir a terras, neste caso brasileiras, e conhecer um pouco do Brasil. que legal. Bom, eu quero te perguntar uma coisa. Quando a gente entra no teu canal, e eu fui impactado por isso, tem um vídeo lá, que é o vídeo de abertura do teu canal, que é mais ou menos assim. Eu trabalhava no banco, saí do banco e resolvi empreender. Você pode compartilhar um pouco disso? Como que era Sim, isso? Que banco que você trabalhava? O que você fazia? Tem certificação? Como é que funciona esse processo de profissional aí do exatamente. banco? Em Portugal, para entrar numa instituição financeira, seja empresa de instituição financeira que faculta crédito ou banco, na banca tradicional, neste caso, antigamente não era preciso qualquer tipo de certificação. Hoje em dia já começa a ser necessário ter uma licenciatura em economia ou gestão ou pelo menos alguma experiência profissional na área. E antes de eu estar no banco, eu trabalhei para a Mastercard, num cartão muito conhecido, um cartão de crédito em Portugal muito conhecido, no qual eu tive a oportunidade de ajudar as pessoas também com a informação do próprio cartão de crédito. E foi aí que eu descobri que realmente as pessoas não sabiam lidar com o cartão de crédito e que em Portugal, infelizmente, continua a ser mais uma arma do que um benefício. Nossa. Pois, depois disto tudo, isto foi-me ajudando muito no canal, e eu acabei por ter uma experiência no banco, é o Banco Credibon, em Portugal. É um banco que está ligado ao crédito e faz parte de uma sucursal francesa muito conhecida, que neste caso será então o Crédito Agrícola. Portanto, neste momento nós temos essa representação em Portugal através do Credibon e eu tive a oportunidade de trabalhar lá e conhecer como é que era trabalhar dentro de um banco. E com certeza que em Portugal, tal como em muitas instituições por todo o mundo, trabalhar num banco é sempre mais formal, é sempre com as regras, mas também é um sítio que em Portugal pagam bem, comparando com outros empregos, e temos também alguns benefícios, assim podemos dizer, como, por exemplo, ter uma pensão complementar, termos também uma caixa, digamos, que nos vai ajudar no sistema de saúde, um seguro de saúde que é próprio. Acaba por haver aqui algum benefício em trabalhar num banco face a outras profissões. Continua a ser um setor interessante, mas infelizmente com as crises é onde vão logo cortar empregos e vão despedir pessoas. Por isso é importante também perceber que é um setor muito afetado, muito exposto ao risco e neste caso normalmente estamos a falar do desemprego e acaba por passar muitas vezes pela área da banca em Portugal. Assim, acabei por ter a oportunidade de estar nessa instituição financeira, nessa instituição bancária e decidi sair apenas porque quis emigrar para a Holanda. E fui para a Holanda, e estive na Holanda até recentemente, e vou voltar para lá no final do mês de setembro, porque estou lá, de facto, a experimentar como é também sair fora de Portugal, ter uma experiência no exterior. E isso também me faz-me crescer porque vejo outras políticas, outras profissões, outro estilo de vida, e é assim que nós crescemos, é conhecendo outras culturas. E estar no meio delas dá-nos mais bagagem, mais informação. Assim, decidi fazer realmente a saída do banco e como já tinha um projeto que era o Renda Maior, que ajudava as pessoas a conhecer um pouco da educação financeira, que não falta só no Brasil, falta também em Portugal e muito. Acho que é generalizada no mundo. E nós tentamos falar um pouco sobre estes assuntos, despertar o interesse sobre estes assuntos, porque são assuntos chatos, são assuntos aborrecidos. A pessoa sai do trabalho e não quer estar a ouvir falar destas coisas, quer sim ver futebol, estar a ver outro tipo de coisas que não a novela, qualquer coisa que seja bom, mas não ouvir falar de problemas financeiros e como os resolver. E então eu decidi trazer um bocadinho daquilo que era a minha experiência profissional e também a experiência pessoal de autoconhecimento, fui aprendendo e fui trazendo para poder mostrar aos portugueses como uma pessoa comum, que apesar de ter tido uma experiência no banco e não tem formação na área financeira, acaba por conseguir estar nos mercados financeiros, perceber um pouco dos mercados financeiros e gostar realmente de pôr o seu dinheiro em ordem. Porque uma das coisas que eu mais gostei no meio disto tudo foi começar a sentir a segurança financeira de ter o meu dinheiro ali a trabalhar para mim e com certeza eu perceber o que é que está a acontecer.
Nossa, que legal. Não é novidade para ninguém que Portugal e Brasil têm relações históricas aí que a gente não precisava nem entrar nesse detalhe. Mas você falando de coisas de problemas, de não saber administrar o cartão de crédito, eu falei, mas será que ela está falando do Brasil? É igual, é igual. Nós aqui temos muito conteúdo do Brasil, que vem através do YouTube, e os portugueses veem. Nós não percebemos nada de Selics, nós não percebemos nada do real, mas a verdade é que nós vemos o vosso conteúdo porque em Portugal também não há. Então, vocês são aqueles que falam na nossa língua e conseguimos nos perceber. E muitas pessoas acabam por assistir a conteúdo brasileiro porque se aprende muito e existem grandes educadores financeiros, principalmente no YouTube, que acabam por ajudar mesmo na organização do dia-a-dia, porque isto são leis mundiais, nós conseguimos praticamente colocar isto em qualquer país, independentemente de ser ians, ser reais, ser libras, ser dólares, o que seja, nós realmente conseguimos fazer e isto também tem a ver com a magia da globalização e destas novas tecnologias que nos permite estar a falar agora um com o outro. Que inclusive... Exatamente, com o Atlântico no meio, não é? Exato, era isso que eu ia falar. Estamos divididos aí por um oceano gigante e mesmo assim estamos conectados. Verdade é que eu me confundi com o fuso horário, fiz ali uma baguncinha, mas estamos aqui. Não, tudo em ordem. Eu estava a beber um copo de vinho porque aqui são 9h49 da noite, portanto já é de noite aqui. E com certeza que o fuso horário é diferente, mas basta uma chamada e conseguimos estar a falar os dois em simultâneo. Isto são as maravilhas destas novas tecnologias que temos hoje e é de aproveitar e com certeza que é assim que nós vamos aprendendo. Hoje em dia com a internet nós conseguimos aceder a qualquer tipo de assunto, conhecimento e se tivermos vontade vamos aprender, vamos perceber e vamos pôr em prática, que é o mais importante. Em relação à formação financeira, hoje em dia em Portugal, isso eu estava-te a responder, nós temos aqui boas universidades que estão a lançar gestores, mesmo economistas e também licenciados em finanças e mestrados em finanças e contabilidade. Acaba por ser muito bom aquilo que nós temos em termos de educação, um curso que nós, se quisermos tirar numa universidade, tem uma média de 1.000 euros, 1.200 no máximo euros em Portugal, por ano, portanto não é caro comparado com universidades. Exatamente, por ano. 1.200 por ano. Imaginar por mês, eu falei, eita! Não. Estamos a falar de pública, na universidade pública, por isso nós conseguimos ter licenciaturas que não precisam de ser o custo que é no estrangeiro. Por exemplo, nós sabemos que nos Estados Unidos, como é mais direcionado para o ensino privado, as universidades são muito mais caras, fazer realmente uma licenciatura custa mais, mas aqui nós temos essa possibilidade e muitos dos portugueses formam-se. Já não acaba por ser uma maneira de garantir um emprego, mas acaba por ser uma maneira de termos uma espécie de conhecimento comum e a licenciatura, aquilo que é o curso numa universidade, traz-nos uma capacidade de poder ter mais autogestão, poder conhecer mesmo o próprio network e tudo. E hoje em dia as universidades têm um papel muito educativo, obviamente de especialização naquele tipo de ensino, mas nós temos aqui boas universidades e com certeza que faz falta no percurso de um jovem ter essa experiência. Por isso eu aconselho a todas as pessoas que tenham, mesmo para crescer, e claro, se puderem especializar naquilo que gostam ou se veem a fazer na vida, que é o caso da área financeira, por exemplo, por que não seguir então um dos cursos em Portugal, e acho que é um dos melhores caminhos a seguir. Continuo a debater-me porque acho que deve haver sempre educação, nem que seja para o nosso conhecimento pessoal. E esse curso de licenciatura, qual que é a duração dele? Antigamente eram de 4 anos, 5 anos no máximo, agora não. Com o processo de Bolonha, que veio pela Europa toda uniformizar os cursos universitários, nós temos a primeira parte, o curso de Economia em Portugal são 3 anos apenas. Legal. E depois, a partir daí, faz um mestrado, um master, que será então de 2. E depois tem o PhD, o doutoramento, que será então a partir de 5. Portanto, tem este grau aqui em Portugal. Nós, com 18 anos, estamos a entrar na faculdade, na universidade, e por isso, a partir daí, as pessoas depois também saem jovens, saem com 21, por exemplo, 20, 21 anos, e é possível então entrarem no mercado de trabalho muito jovens e terem oportunidades de seguir grandes carreiras, que é aquilo que se pretende.
Que legal, que legal. Nossa, gostei de saber disso, desse processo, né, inclusive de diminuição de carga horária, porque eu aqui no Brasil, particularmente, tenho uma crítica muito grande a uma carga horária muito grande de alguns cursos de graduação. Cara, você fica 5 anos lá e às vezes sai da faculdade e não conseguiu aprender aquilo que você vai precisar colocar em prática, mas isso seria a pauta para uma outra história, então estou falando para dizer o seguinte, que bom que diminuíram a carga horária aí, embora não sabia como era antes. Mas vamos lá, agora a gente já falou um pouco da sua trajetória, parabéns pela sua trajetória, por essa conquista, pelo seu aprendizado, e também obrigado por você compartilhar como que é esse processo para trabalhar. Agora, dá para a gente cutucar um pouquinho, para a gente saber como é que está o mercado financeiro aí em Portugal e também na Europa? Sim. Aquilo que nós vemos agora com esta pandemia foi que o Banco Central Europeu está diretamente em políticas monetárias com os governos pela Europa. Nós tivemos aqui uma coisa que se chamou o processo de plano para poder ajudar e fomentar a economia, as economias dos países europeus para poderem voltar ao ativo, já que tivemos todos confinados dentro de casa. E houve uma grande polémica, não sei se tiveste conhecimento, em que os países do norte, que são os chamados frugal, aqueles que são poupados, que são os que têm mais poder de compra, os que têm ordenados mais altos, em termos de salário mínimo nacional, que é o caso, por exemplo, da Holanda, onde eu estou a viver. Desculpa. E aquilo que está a acontecer é que a Holanda e outros países, um grupo de países, não quis estar a ajudar os países do sul, porque os países do sul seriam aqueles que gastariam dinheiro em bebidas e mulheres. Basicamente foi o que aconteceu numa indicação dada anteriormente, quando houve já a primeira crise do ano 2012, que foi numa pós-crise de 2008 dos Estados Unidos, em que nós, na Europa, fomos afetados, e agora estamos neste momento a pôr a Constituição da União Europeia em causa. Obviamente que eles lá se entenderam na reunião entre os países membros da União Europeia, mas a verdade é que as coisas ficaram muito feias. E como tu sabes, os mercados, mesmo os europeus, dependem sempre de alguns fatores, e os fatores que são os fatores de política monetária, inflação, desemprego, temos aqui o câmbio, as rendas, nós temos que falar de muita coisa para poder perceber aqui os mercados europeus. Nós temos potências muito boas em termos de fábricas e afins, como é o caso da Alemanha, e depois temos países menos bons, infelizmente, como é o caso de Portugal, em termos de mercado de capitais, empresas e economia. E esta disparidade, que é a diferença entre uns países e os outros, acaba por ser muito vigente quando se trata destas questões, digamos, políticas, que vão afetar, obviamente, os mercados. Então aqui está a haver sempre um ressentimento de como é que vai ser agora a segunda vaga do Covid, se vai haver, se não vai haver. As próprias empresas estão a retomar a economia, mas nós estamos, infelizmente, com muitos casos ativos. Começamos a ter vários focos pela Europa, então não sabemos se vai voltar tudo ao confinamento, se vamos voltar todos para casa ou se realmente a economia tem que continuar. No meu ponto de vista, vai ter que continuar. O meu primeiro-ministro também já disse que não podemos ficar, portanto os mercados estão realmente a ressentirem-se sobre isso e tu consegues acompanhar que normalmente nós nos Estados Unidos vemos que os mercados caem e depois os mercados europeus também se ressentem, então há aqui obviamente uma ligação direta global que acaba por estar, acho que é muito vigente também aí na Bolsa do Brasil, que é o facto de saber se há então uma segunda vaga, ou neste caso vocês ainda estão aqui em bastantes casos, isto vai acabar por ser muito difícil esta retoma da economia. Para Portugal foi dirigido então um plano financeiro de vários milhões para ajudar as empresas portuguesas a saírem desta situação. Nós somos conhecidos por não saber bem gerir o dinheiro, o que significa que esse dinheiro vai chegar e nós não vamos saber geri-lo ou vamos metê-lo o dinheiro em sítio errado e, infelizmente, também temos a questão da corrupção e dos compadrios, que nós dizemos que são as amizades em Portugal, não são tão vigentes, não são tão visíveis, assim é que é a palavra correta, mas existem e, infelizmente, nós temos disso na nossa política. E, por isso, em termos de mercados, está sempre muito complicado para as empresas retomarem, vão fazendo aos poucos, mas nós vemos que realmente a nossa bolsa é uma bolsa, infelizmente, também com muito custo de dizer, é uma bolsa fraca. O nosso melhor mercado não é a bolsa de capitais. Nós não temos empresas competitivas. Nós temos empresas que quase que batem-se com small caps. Portanto, nós estamos aqui a falar de empresas que não têm muita capitalização de mercado,
empresas que realmente são detentoras de um valor muito fraco em relação à sua valorização, pagam poucos dividendos, obviamente que a percentagem até acaba por ser interessante, mas são empresas que a longo prazo são fracas. E posso dizer que nós temos um índice que se chama PSI 20, que supostamente seriam as 20 principais empresas, mas neste momento só lá temos 17. Só para ver que a coisa em Portugal é muito complicada. E o investidor comum em Portugal tem conhecimento da Bolsa através do seu gestor do banco, mas nós, que não temos uma conta bancária com esse intuito de investir em Bolsa, nós não investimos em Bolsa porque não temos conhecimento de como é que funciona. Não há a educação financeira também em Portugal, então as pessoas não sabem como funciona a Bolsa em Portugal. E tem uma Bolsa. É uma Bolsa Euronext, é uma Bolsa pan-europeia, porque também tem, recentemente até acho que vão adquirir a Bolsa Italiana, ou estão a pensar em adquirir a Bolsa Italiana, tem a Bolsa de Amsterdão, tem outras bolsas pela Europa, que é uma empresa só, com sede em Paris e em Amsterdão, que é a Euronext, e também está cotada na Bolsa de Paris, portanto, se vocês quiserem aceder, basta procurar a Euronext, e é a nossa bolsa. E em Portugal é fraca, é literalmente fraca. Eu tenho poucas ações portuguesas, porque realmente acho que é pouco competitiva, e prefiro meter o meu dinheiro em bolsa americana. Mesmo assim, existem boas empresas na Europa, como é o caso da Alemanha, tem grandes ações, que têm grandes empresas cotadas, mas eu prefiro mesmo assim colocar o meu dinheiro numa bolsa americana, Nasdaq ou New York Stock Exchange, do que estar literalmente a investir em Portugal. Em Portugal, o que é o nosso fator de cartão de visita? É o mercado imobiliário. Se nós queremos oferecer alguma coisa, é o nosso mercado imobiliário, que é acessível. As pessoas podem vir com, sei lá, 200, 300, 400 mil euros e comprar excelentes apartamentos em ótimas localizações, mas é um mercado que neste momento nas principais cidades do país, que é Porto e Lisboa, eu neste momento estou no Porto, é um mercado que ainda está um pouco quente, mas mesmo assim, comparando com a Europa, é mais barato. E isto faz toda a diferença quando se trata de um país seguro, um país com sol, um país que a língua, como tu sabes, é uma questão de nós falarmos um bocadinho mais devagar, com certeza que as pessoas percebem melhor, mas é uma questão simplesmente de poderem vir para cá e poderem estar à vontade. Coisa que, por exemplo, nós sabemos que a criminalidade no Brasil e também certas dificuldades não permite. Isto para quem nos questiona muitas vezes no canal, como é que é aí em Portugal? Sim, se pensa em vir para Portugal, acaba realmente por estar num sítio bom, a meu ver, e eu já conheço alguns países, mas acho que, e sou suspeita, não é? Mas acho que temos um bom mercado imobiliário que gera boas rentabilidades em termos de renda e é mais atrativo que o nosso mercado de capitais. O mercado imobiliário é mais atrativo que o mercado de capitais. Isso eu achei interessante. Eu nunca tinha... Sim. Não me passou pela... Eu sabia que o mercado de capitais em Portugal ele era pequeno, até pelo próprio indicador do... Você falou que você pronunciou ele como PSI 20. É PSI 20. Eu quando ia pronunciar, eu pronunciava como PSI 20, mas na prática... Não, PSI 20. Nós dizemos PSI 20. PSI 20, legal. Um aprendizado aqui. Tem um fenômeno novo que no Brasil acontece... Eu quero perguntar se isso acontece em Portugal ou se eu estou viajando, assim, viajando no sentido de... Eu não sei, eu acho que eu não preciso explicar algumas linguagens coloquiais brasileiras para você. Não, acho que não. Quando eu falo viajando, assim, você entende o que eu estou falando? Estava pensando que se é ou não, sim. Um fenômeno novo que tem acontecido no Brasil é de algumas empresas brasileiras abrirem o capital nos Estados Unidos, tá? Ok. Mais recente da XP, que é uma corretora de valores aqui. Isso acontece aí também ou não? Acontece. Eu vou explicar. Neste caso, eu sou acionista da XP também. Já comprei ações da XP para que saibam também. Acho que é muito interessante o facto de eles estarem posicionados e estão dispostos, estão abertos às pessoas que no Brasil são imensas. Vocês são 200 milhões e pouca gente investe em bolsa, portanto está ali uma oportunidade de mercado. E as pessoas com esta cultura de YouTube acabam por começar a investir. E temos aqui realmente um público enorme para começar a investir e acho que a XP está a fazer, neste caso, na minha ótica, do pouco que sei do outro lado do Atlântico, acho que realmente vale a pena. E a verdade é que nós temos algumas empresas que são empresas conhecidas de pessoas portuguesas. Nós temos a Farfetch, não sei se conheces, é uma empresa online de venda de artigos de luxo
E é uma empresa que, por exemplo, podia perfeitamente abrir capital na Bolsa Portuguesa, mas não. É uma empresa que tem lojas, neste caso escritórios em Portugal, mas também tem em Nova Iorque e, obviamente, por ser muito mais atrativo e como é uma empresa mundial, apesar de ser de um português, neste caso o CEO e o founder, o fundador, ele acaba então por abrir capital na New York Stock Exchange, se não me engano, ou Nasdaq, uma delas. Eu não sou acionista da Farfetch, mas sei que ele está cotado em bolsa nos Estados Unidos. E é uma empresa que, neste momento, é de vanguarda, porque realmente é uma espécie de Amazon de produtos de luxo. Que legal. E de luxo muito caros mesmo. Depois eu vou pesquisar melhor sobre essa empresa. Sim, eu posso mandar o link. Como você falou que o mercado aí é pequeno, imaginei que eventualmente isso fosse um fenômeno. Sim. Porque o trânsito entre as empresas na Europa, ele é muito mais fluido, né, do que, por exemplo, o que acontece aqui na própria América. A gente tem o Mercosul, mas não é como acontece na Europa. Então, eu imagino que o trânsito entre as empresas aí fica mais fácil. Então, apesar do território português ser menor, existe todo um território europeu, embora a competição seja maior, que possa ser explorado ali, né? Certo. E aí, maior bolsa, a Alemanha... não sei como é que funciona esse processo? Você opera na Alemanha também ou não? Não, neste caso o que acontece, e eu já agora vou-te fazer aqui mais informações, nós temos outras empresas de fundo de investimento imobiliário, a serem cotadas, por exemplo, na Bolsa de Paris, porque preferem abrir capital lá. E temos outras empresas que são, por exemplo, detentoras de grandes supermercados em Portugal, que foram para a Holanda, porque a Holanda oferece uma taxa, neste caso de impostos, mais baixa do que Portugal. Mesmo dentro da União Europeia, temos países que oferecem condições especiais. Então, as empresas tendem a ir para lá. Não é à toa que, com o Brexit, muitas empresas estão, neste momento, a sediarem-se, a porem a sua sede no Luxemburgo e na Holanda por benefícios fiscais. Sim. E isto é muito importante de se perceber, porque dentro da Europa também acaba por permitir isto. E, obviamente, quem perde é o Estado português, que deixa o seu capital ir embora e as suas empresas, e isso é sempre complicado em relação ao revenue, aos impostos que deveria arrecadar. E o que acontece é, qualquer pessoa pode abrir capital em qualquer bolsa, basta chegar em negociação à bolsa e fazer a vontade, digamos, de cumprir os requisitos. Sim. E normalmente existem algumas que têm a necessidade de ser sede, mas se uma pessoa quiser deixar a sede em Portugal e criar uma sede na Alemanha, não há problema nenhum, é uma questão de transferir, e tem livre comercialização de serviços, bens e pessoas, que é algo que na União Europeia nós temos isso. Eu estou a viver na Holanda, mas eu trabalho para Portugal. Tudo aquilo que faço tem a ver com a fiscalidade em Portugal. Portanto, eu sou residente em Portugal, mas estou na Holanda a viver, porque há livre circulação de pessoas. E isso permite-nos estar à vontade e permite-nos estar pela Europa. Claro que depois temos que estar à mercê daquilo que sobra. E, no meu ponto de vista, acho que Portugal não tem poder de competitividade com outros países para poder ter realmente controle sobre aquilo que é importante nos seus mercados e daquilo que é a sua economia. Principalmente porque estamos dependentes da taxa de juro do Banco Central Europeu, nós estamos dependentes de tudo aquilo que são ordens europeias. Basicamente, fazemos a gestão do nosso quadrado, do nosso retângulo, nós somos um pequeno retângulo aqui encostado à Espanha, mas fazemos a nossa gestão interna, mas respondemos sempre a quem está lá fora, neste caso a Bruxelas. Sim, e essa questão você falou de taxa de juros europeia que desde 2008 está nas mínimas das mínimas. Negativa. E agora de novo, né, enfim... Sim. A gente está em 2020 há 12 anos nessa história. Eu não sei até onde que isso vai se sustentar. Inclusive, em algum momento da nossa conversa você falou sobre Bitcoin. Eu acho que vale a gente fazer uma outra gravação só para falar sobre o Bitcoin, porque é uma parada que eu gosto bastante. Eu queria entrar nessa questão do juros negativo. Sim. Qual que é a percepção que você tem e como que o país consegue captar recursos nessas circunstâncias, inclusive fazendo essa competição, né? Porque Portugal está competindo com a Alemanha. Será que dá para competir? Eu não sei. O que você tem para falar sobre isso? Posso falar, sim. A taxa de juro, como tu sabes, vai ajudar as pessoas a terem acesso ao crédito. Não é? Taxa de juro baixa, nós temos acesso a um dinheiro mais barato, então nós vamos buscar, com certeza, crédito. E o que é que acaba por acontecer? Acaba por acontecer um endividamento superior de Portugal,
uma dívida que nós não conseguimos pagar, nós andamos aqui, não interessa, temos um produto interno decente, já nem vou dizer bom, é decente, para pagar realmente a dívida externa, porque vamos demorar muitos e muitos e muitos anos por aquilo que já acumulamos de dívida. Fora isso, nós não conseguimos ter taxas competitivas, mas ninguém na Europa consegue. Com a taxa de juros do Banco Central Europeu negativa, os depósitos a prazo, os produtos financeiros que nós temos, de capital garantido, né, que à partida no nosso capital está ali o que investimos e vamos querer juros dele, acaba por ser realmente muito, muito fraco. Nós temos taxas num depósito a prazo, que é basicamente uma conta onde nós colocamos para capitalizar os juros, em Portugal, nos bancos, e são depósitos de 0,5%. O nosso ano, próprio... Claro, né? Assim, e nós... Ao ano. E vamos também indicar que os nossos certificados do Tesouro, que é dívida pública emitida pelo Estado português, têm taxas que vão no máximo dos máximos a 1%. E depois um prémio que acompanha, mas é um prémio que vai depender, neste caso, os certificados de Tesouro vai depender do PIB, do Produto Interno Bruto, que for feito. Portanto, nós temos aqui uma série de dinheiro que podemos aplicar em capital garantido que quase que está ali a roçar, ali, tac a tac, como se diz, com a inflação. Isso. E pronto, e ficamos assim com isso, e é por isso que nós estamos direcionados para outras coisas. Então aqui a moda, neste momento na Europa, é as peer-to-peer de crowdfunding e de crowdlending, no qual eu também invisto bastante, são investimentos que eu gosto de investir, porque vêm retirar o monopólio dos bancos para poder entregar a empresas para fazerem o mesmo, não é? Antigamente tínhamos os agiotas que faziam isso e obviamente que as pessoas ficavam sem pernas e assim. Agora estou a brincar. Agora o que começa a acontecer é as empresas começarem a emprestar dinheiro para projetos e depois o investidor que coloca lá o dinheiro ser retribuído em juros mensais, que é uma coisa que não é muito comum em investimentos e produtos financeiros em Portugal. Ser ressarcido em juros mensais, eu não me lembro assim de nada que me caia no banco todos os meses. Eu tenho vários produtos financeiros, eu neste momento tenho uma carteira muito diversificada. E isto é uma pena, porque realmente nós estamos aqui a deixar passar uma oportunidade também de poder melhorar este sistema financeiro no que se trata às taxas de juros. Por outro lado, temos acesso ao dinheiro mais barato, conseguimos comprar casa, conseguimos comprar carro, conseguimos ter crédito pessoal, e pronto, e acabam por ser as vantagens e as desvantagens, e o governo vai sempre, o Banco Central Europeu vai sempre controlando então a liquidez que há ou não com o dinheiro, e acaba por ser instrumentos, e a política monetária é sempre um bicho de 7 cabeças, porque nós não sabemos muito bem, porque depois a nossa Euribor, que é a nossa taxa intrabancária entre os bancos, é a taxa que nós usamos, por exemplo, para poder perceber os créditos das habitações, da casa. Nós temos a Euribor que, neste momento, está também a negativo. E, por isso, acaba por ser muito interessante nós olharmos para a nossa prestação, mas se o Banco Central Europeu aumenta a taxa, nós vamos ficar a pagar muito mais de prestação ao banco. E, como nós temos, a maior parte dos créditos em Portugal é de taxa variável. Portanto, está indexado à taxa do Banco Central Europeu. Se isso aumenta, as nossas prestações da casa vão aumentar e as pessoas vão ter graves e sérias dificuldades. Portanto, é bom que o Banco Central Europeu, neste momento, principalmente por causa da pandemia, não aumente estas taxas e que nos crie mais problemas. Ai, meu Deus, que enrosco que esses bancos centrais enfiam a gente. Mesmo, muito mesmo. Aí você me falando sobre política monetária exercida centralmente, que é a turma da Lagarde faz lá no Banco Central, ok, beleza. Só que é o seguinte, né? A política fiscal não é centralizada. Não, é local. É de cada país, exatamente. O que torna tudo estranho. Não à toa, a Grécia quebrou recentemente, a Itália também tem uma dívida do tamanho do mundo aí, quase que. E nós também, nós fazíamos parte dos PIGS, que era Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Portanto, éramos os PIGS, nós éramos aqueles que na crise financeira, pronto, não tínhamos um bom controle das contas públicas e pronto, e acabávamos por estar à mercê e a pedinchar, literalmente a pedir aos outros que nos dessem dinheiro. E foi um momento muito difícil. Houve a Troika,
vocês sabem, o Fundo Monetário Internacional, a FMI, a Troika, veio para cá e veio ajudar-nos a sair do buraco onde nós ficamos por má gestão dos nossos governos. Então, pode falar. Eu estava a falar por causa da pergunta. Sim, é um problema, porque na realidade a fiscalidade é o que, como eu disse, na Holanda temos uma taxa, digamos, de imposto de 20% ou 21%, em Portugal já é 23%, então as taxas, ou 19%, e aqui é 23% em Portugal. Portanto, as taxas já são diferentes, já são competitivas e não deveria ser. Em termos de política fiscal, aqui a tributação, eu pago pelos dividendos 28%. O dividendo cai-me na conta e eu tenho que pagar 28% ao Estado, sim, seja lá qual for o investimento que eu esteja a fazer. E é muito, é mais de um quarto do valor que vai para o Estado. Exato. Então, a política de ser investidor, de viver em Portugal de investimentos é complicada. E nós ganhamos pouco, o nosso ordenado é mínimo, em Portugal é 635 euros e mais de 1 milhão de pessoas recebem esse ordenado. Nós somos só 10 milhões. E 10%. É verdade, nós estamos na cauda da Europa. E estas situações só se resolvem com uma mudança de mentalidade, uma mudança de governo e muito, muito de tentar reestruturar o país de várias formas. E claro, nós temos tido governos socialistas democratas, e é sempre isto que temos, não é A, é B, e não saímos disto. E, infelizmente, para mim, a política portuguesa tem graves problemas. Um deles é a abstenção. As pessoas não vão votar, as pessoas nem sequer querem saber. E depois, os líderes que ficam fazem sempre o mesmo. Um vai e faz asneira, o outro tenta resolver, depois faz asneira outra vez, depois tenta resolver e andamos nisto. E isto depois mostra à Europa que Portugal é um país não competitivo, que é preciso haver desenvolvimento. Não é preciso nós pegarmos no dinheiro e distribuirmos, porque isso não vai acontecer, só vai para certas pessoas, infelizmente. E eu não sei se no Brasil também é um pouco assim, se realmente o acesso ao financiamento também é só para alguns, mas a verdade é que aqui em Portugal é assim. E espero que um dia isto mude para que o país em si possa aproveitar os seus recursos. Nós temos uma costa enorme, e temos imposições da União Europeia que não podemos dar mais do que X em termos de cota de pesca. Nós temos praias e o turismo, o nosso país estava baseado no turismo. Com esta crise do Covid, estamos todos à rasca, como se diz aqui, estamos todos pedintes quase, porque está tudo fechado e nós não podemos nos dar ao luxo de ficar confinados. A nossa economia não aguenta. E isto é uma realidade muito dolorosa, porque nós aproveitamos os Airbnbs, aproveitamos o Booking.com, nós aproveitamos esse tipo de coisas para tornar Portugal, através dos voos das companhias low cost na Europa, nós aproveitamos para poder dinamizar o nosso turismo. Só que parece que só foi isso estimulado. E agora, claro, estamos a sentir isso na pele, o quanto é difícil não termos outro tipo de atividade que tenha sido desenvolvida nestes últimos anos. Uau! E eu queria te perguntar sobre perspectivas de inflação, né? Porque com a taxa de juros baixa e com essa impressão de dinheiro que o Banco Central Europeu vem fazendo, como se não houvesse amanhã, assim, imprime... Só dinheiro, imprime e liquidez. Como que a perspectiva de inflação para Portugal, porque o que eu percebo é o seguinte, tá? Aqui no Brasil, a maioria esmagadora da população não entende de economia e tá tudo bem, não quer entrar nessa discussão, a pessoa não teve acesso à educação. Então, essa pessoa, quando ela recebe, tá ali pingando dinheiro na conta dela, ela não quer saber de onde que veio. Tá vindo, ok. Só que chega uma hora que a conta vem, e essa conta vem em inflação, vem impostos, vem de alguma forma, porque essa conta precisa ser paga. Aí ela começa a se incomodar, fala, não, peraí, então agora estão querendo me tirar o dinheiro, agora, no caso do Brasil especificamente agora, o preço do arroz agora tá caro. Tá, eu ouvi dizer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, em algum momento essa conta chega para Portugal, com inflação, talvez com aumento de imposto, mas só que aí se aumenta ainda mais o imposto, as empresas vão ir ainda mais embora. É mesmo isso que está a acontecer. Não é a inflação no produto, nos cabazes, nos produtos e serviços em Portugal, não é a inflação está estabilizada. Vai ser sim nos impostos. E é isso que me deixa com mais medo, porque a carga
de imposto em Portugal já é tão grande sobre as empresas, sobre os serviços, a luz era um serviço que a eletricidade nós pagávamos muito. Nós temos imposto em todo o lado, nós estamos aqui cheios de impostos e acaba por ser asfixiante. E é isso que vai acontecer. A inflação vai continuar relativamente baixa, 0, não sei se está a rondar 0,4, 0,5, li recentemente, porque também depende do período, mas neste caso está a rondar, não é acima de 1%, mas no caso dos impostos é aí que já vão dizer, os nossos líderes já estão a dizer que não, mas que vai ter que ser. Vamos ter que aumentar os impostos. E isto asfixia qualquer economia, qualquer empreendedorismo, qualquer tipo de maneira que, quer dizer, nós recebemos dinheiro emprestado, não é? Através do crédito, mas depois pagamos tudo em impostos. Portanto, não há benefício, na realidade. E a mim o que me custa não é pagar impostos, é saber que às vezes eles não são bem usados, o dinheiro que é dado, não é? Mas isso já são outras questões. Mas a verdade é que sim, vai ser um estrangulamento ainda maior. No ano de 2013, depois de ter afetado a crise do ano 2008 nos Estados Unidos, que chegou à Europa mais tarde, na altura em que nos chamaram PIGS, nós tivemos realmente aqui situações muito difíceis. Quando a Troika estava cá a comandar, digamos, o nosso país, o nosso primeiro-ministro mandou-nos emigrar. E isto foram palavras que ficaram e muitos dos jovens fizeram isso. E neste momento muitos saíram de um país em que o ordenado nem era 500 euros para depois ir atrás de países onde o ordenado já era 1.500, mesmo dentro da própria Europa. E isto é importante que se perceba. Nós não estamos a falar aqui de um país diferente, um país subdesenvolvido. Não, nós estamos a falar dentro da própria Europa. E isto acaba por ser realmente muito importante dizer que o que é que vai acontecer? O estrangulamento fiscal é aquilo que irá ocorrer nos próximos anos, mais do que a subida da inflação, porque a subida da inflação também está controlada, digamos, pelo próprio Banco Central Europeu e pelas taxas que são aplicadas. De qualquer das formas, acho que sim, acho que vão haver mais impostos, não há outra hipótese. E a gente já está com 40 minutos de conversa aqui, mas você falou que antes dessa conversa você estava tomando um vinho. Se eu estivesse tomando um vinho aqui, a gente ficava até amanhã cedo, só que aí já é quase 10 horas da noite, né? Quase não, mais de 10, né? São 10 e 20. Já vou conduzir isso aqui para o final para eu te liberar. Mas tudo bem, tudo bem. Eu tenho mais duas perguntas que aí a gente consegue fechar. A primeira pergunta é: você falou que o primeiro-ministro chegou a dizer explicitamente para que os jovens saíssem do país, não com essas palavras, né? Não, foi mesmo com as palavras. Ele em 2012, não, é que você não usou a palavra sair do país, eu que traduzi aqui, mas... Sim, mas a mensagem era essa, não há maneira de deixar florear. A mensagem foi emigrar, mandar os jovens emigrar, e muitas pessoas condenam esse período negro, porque nós passamos dificuldades, as famílias passaram dificuldades, e qual foi o problema? Foi o endividamento. O endividamento, e aqui, durante estes últimos 10 anos, não é? Vamos falar mais ou menos desde 2011 a 2020, não são bem 10 anos, mas 8 anos, parece que se esqueceram do que aconteceu e continuaram a consumir e a fazer crédito e está tudo igual, está tudo igual, e isso assusta, porque existem muitas famílias que não são capazes de cumprir as suas responsabilidades caso haja um aumento de impostos e o pior, desemprego, que é outro dos fatores que influencia muito a dinâmica dos mercados, também é o desemprego. E aqui em Portugal nós estamos em taxas agora já elevadas outra vez. E obviamente tem a ver com este facto de ter sido a pandemia, mas isto poderá ser uma crise sem precedentes. E o que é que aconteceu aqui? Houve moratórias dos bancos para o crédito de habitação. Portanto, quem tinha prestação a pagar ao banco deixou de pagar por ordem do Estado. E os bancos aguentaram o facto de não ser pagas as prestações dos créditos, crédito à habitação, crédito pessoal, crédito automóvel. Os bancos puseram moratórias, que é o impedimento, não é? Como tu sabes, de fazer, é o stand-by, digamos assim, do empréstimo. Não se paga a prestação durante este período. E a moratória vai até março de 2021. O que significa que se nós até março de 2021 não resolvermos isto e não conseguirmos voltar outra vez ao ativo, as empresas e a sociedade, nós vamos ter e vamos enfrentar provavelmente uma crise financeira
sem precedentes em Portugal a partir dessa altura, que é quando as famílias têm que voltar a cumprir com os seus compromissos e depois têm que suportar outra vez as prestações, e se o mercado na altura não estiver bom e não tiverem emprego, o que vai acontecer é realmente muitas dificuldades. E com o sobreendividamento que há e com o facto das pessoas não terem grandes ordenados e ainda estas moratórias deixarem de existir, poderá realmente ser o início de consequências que eu espero que não, espero que realmente... Eu estou-me a preparar para o sim, para que tu saibas, em termos financeiros, em termos pessoais, porque vai existir um período difícil se nós não conseguirmos dar a volta. E eu não sei se Portugal vai neste momento conseguir dar a volta, mesmo com a ajuda financeira da Europa. Porque aí, se chegar em março de 2021, o que vai restar, se não tiver sido restabelecida a economia, é que o Estado vai ter que fazer uma nova intervenção, e aí Exatamente. uma nova E já não vai conseguir. E vai andar aqui artificialmente a pump, não é? A bombear estímulos para a economia, como já os Estados Unidos estão a fazer, como eu sei que vocês também já receberam aí um cheque também para ajudar. Aqui a situação foi, a ajuda foi dizer aos bancos, não, vocês não vão cobrar mais prestação da casa e vocês podem, às pessoas, estender esse impedimento de prestação até março de 2021. A partir daí, vamos ver como é que vai ser e, sinceramente, nós poderemos realmente estar aqui a falar de um mercado, de uma economia até que pode ficar em apuros. E eu espero que isso não aconteça pelo bem de mim e do bem de muitos portugueses. E dos brasileiros que estão querendo ir para Portugal. Exatamente, e acima de tudo também, porque isto é uma terra de oportunidades e, acima de tudo, pacífica e de segurança. E se nós não tivermos as condições, nem isso nós podemos oferecer. Para a gente conduzir essa parada para o final, que, meu Deus, eu ficaria mais 3 horas aqui te fazendo 1000 perguntas. Com gosto. Com todos esses desafios financeiros que Portugal vem enfrentando e que eventualmente pode enfrentar, essa questão da imigração, nós que estamos no Brasil, quando a gente olha os problemas sociais de um país europeu, em tese, na maioria esmagadora, são menores do que os problemas sociais que nós enfrentamos aqui. O Brasil é um país muito pobre, o Brasil é um país que tem uma concentração de renda muito grande e, portanto, muitas pessoas muito pobres. E aí, por isso, muitas pessoas no Brasil desejam imigrar, desejam ir para outros países mais desenvolvidos, e tem como destino preferido os Estados Unidos, os países da Europa e tal. E por não sermos um país que tem uma educação... como que eu posso dizer sem ser ofensivo? Mas que não tem uma educação que, de fato, educa o seu cidadão, a maioria esmagadora do brasileiro não sabe falar inglês, porque não aprendeu no ensino fundamental, não aprendeu no ensino médio. E, portanto, acaba havendo em países como Portugal um destino que fala, não, se eu for para lá, eu não vou sofrer com o idioma, tá? Sim. E o que nós vemos aqui, e a imprensa que nos conta isso, que você me corrija se eu estiver errado, é que nos últimos anos, muitos brasileiros fizeram esse processo de imigração para Portugal, que aí eu quero casar isso com o que você falou sobre a saída de jovens de Portugal. Porque se sai jovem, sai mão de obra. Períodos diferentes. Estamos a falar de períodos diferentes. Quando nos mandaram imigrar, a nós, dentro de Portugal, aos portugueses, para fora, foi em 2012, não foi agora. Agora não. Agora ainda não nos disseram isso. Agora nós tivemos uns anos de ascensão, nós tivemos uma economia sempre a subir, nós íamos ter excedente este ano. Pela primeira vez em não sei quantos anos, nós íamos ter o excedente. O que significa que se não fosse a pandemia do Covid, nós estaríamos muito bem, porque nós estaríamos em subida. E durante estes últimos 5 anos, mais ou menos, nós tivemos a entrada de muitos brasileiros em Portugal, que vieram para Portugal para começar de novo, principalmente para ter maior conforto, maior segurança, acima de tudo segurança, e claro, aproveitar, como tu dizes, estas oportunidades. Nós temos inglês desde o primeiro ano do ensino, com 6 anos de idade, nós começamos logo a ter inglês. Algo que eu não tive, mas a nossa geração mais pequenina já tem. O que significa, quando chegar ao fim de 12 anos de escolaridade, 12 anos de escola, vai ser fluente. E isto é muito bom, não é? Nem que perceba, pelo menos, pode não falar, mas isso também deriva de cada um. Fora isso, nós temos um país bom, nós temos os serviços de saúde totalmente gratuitos,
Nós temos um serviço bom, que é um serviço que realmente tem as suas dificuldades, mas é um serviço bom, e temos realmente condições. E neste momento, realmente, houve vários brasileiros que vieram investir, muito imobiliário, principalmente porque nós estávamos a dar o chamado Visa Gold, vistos Gold. Portanto, se investissem mais de 600 mil euros, podiam ter uma espécie de cartão, tipo o Green Card, digamos, que fica a ser tipo nacional daqui, e isso permitiu muito investimento estrangeiros, e os brasileiros também vieram muitos atrás disso e conseguiram ter acesso então a isso aqui em Portugal. E sinceramente, eu acho que sim, eu acho que esta porta de entrada, e acredito que muitos brasileiros não fiquem cá, porque nós realmente temos uma economia fraca. Se um brasileiro quiser vir emigrar para a Europa, se for para a Holanda, vai ganhar 1.600 euros, em termos de salário mínimo, fazendo uma comparação. Se vier para Portugal, vai ganhar 630. É quase 1.000 euros de diferença, é muito dinheiro. É por isso que muitas pessoas nem ficam cá, acabam por ser uma porta de entrada. Outra questão, a língua. Sim, por que não? Se nós falamos a mesma língua, é uma questão de sotaque, por que não então virem para Portugal? E acho que os brasileiros não sabem, mas os portugueses vivem muito a cultura do Brasil. Nós conhecemos os cantores todos, nós conhecemos as novelas todas, nós conhecemos as expressões e nós percebemos o brasileiro. Vocês é que não nos percebem porque nós temos um sotaque que falamos mais fechado. Mas nós percebemos e se não percebemos, nós perguntamos e se vier falar connosco, nós somos muito receptivos e acho que não há estigma dos brasileiros virem para Portugal, não há nisso. Sei que vocês não gostam muito de nós, dizem que nós andamos a ser maus colonizadores e roubamos o ouro e essas coisas todas, mas a verdade é que o povo português gosta dos brasileiros e absorvemos muito da vossa cultura, que tem muita coisa boa. Eu adoro ir ao rodízio, comer picanha e arroz. Eu adoro fazer essas coisas que faço em Portugal, que é vossa. Eu gosto de beber caipirinha. Eu bebo e faço essas coisas, percebes? E acho que é importante as pessoas perceberem que não há cá estigmas contra brasileiros. Pelo contrário, nós não temos problema nenhum. E se for um brasileiro ou um espanhol, que é daqui ao lado, é exatamente igual. Porquê? São os nossos irmãos e nós temos também algum gosto de falar com eles. Eles também não nos percebem e nós também percebemos espanhol, que é uma vantagem que nós também temos. Então é muito giro isto e a verdade é que os portugueses têm realmente um sentido hospitaleiro e as pessoas podem vir a Portugal e serão sempre muito bem recebidas. E a ti, Tiago, deixo-te o convite para visitares a cidade do Porto e para veres umas fotos, se quiseres, e um dia que venhas cá, acredita, vais adorar. Eu irei, em 2021 eu irei. Espero Falando sobre esse processo de imigração, só deixando registrado, o meu irmão, hoje ele reside na Alemanha, mas ele passou por quase todos os países aí da zona do euro, e aí ele decidiu ficar na Alemanha justamente por conta desse processo. Então, é isso, é o melhor. Então, isso que você está me falando faz sentido. Mas eu queria dizer o seguinte, você já falou sobre a questão da hospitalidade, já falou sobre tudo isso, e você, pelo que você disse, consome os produtos e a cultura brasileira, sim, então você entende aí um pouco das mazelas que nós enfrentamos aqui. Sem dúvida, sem dúvida, sim. Diante de todos os desafios que você disse que estão por vir, talvez tenha nesse momento alguém nos assistindo e pensando, puxa, mas eu queria ir para Portugal para tentar reinventar a minha vida, passei por grandes desafios aqui no Brasil, trabalhava, não estou trabalhando mais. O que você tem a dizer para uma pessoa que aspira a fazer essa mudança de país, de cultura e eventualmente conhecer Portugal para tentar a vida? Você acha que mesmo diante desse desafio vale não correr o risco, mas é como eu digo, se expor a essa nova situação? Eu sei que é desafiador falar isso, né? Como se você um bocado, vem para cá, você não sabe nem quem está vendo. Mas eu não vou dizer que é uma decisão certeira, que é uma decisão acertada. Mas aqui em Portugal, se as pessoas trouxerem já alguma ideia do que é que podem fazer, se alguém que é profissional qualificado na área financeira, se estiver aqui, entrar em contacto, LinkedIn, informações, nós temos cada vez mais, principalmente no Porto e em Lisboa, startups e profissionais estrangeiros a chegar ao nosso país. Nós estamos a começar a receber muitos, e não é só brasileiros, é indianos, é americanos, dos nórdicos. Nós temos realmente muitas pessoas a chegarem ao país e a fazerem parte das novas tecnologias. E por isso, se a pessoa souber fazer isto direito, seguir os passos direitos,
Portugal é um sítio que eu digo que realmente vale a pena vir para uma aventura profissional nova, uma vida nova, mais pacata, mais segura e afins. E a verdade é, talvez através do LinkedIn, entrar em contacto com as empresas que possa já deixar realmente ali a indicação para poder começar a trabalhar ou sondar aqui informações e, claro, tem que trazer alguma reserva de capital, porque chegar aqui com uma mão à frente ou outra atrás vai-se dar mal. Tem mesmo que trazer algum dinheiro, e quando digo trazer algum dinheiro é ter um bom pé de meia, uma boa reserva financeira para aguentar os primeiros meses. Porquê? Porque as casas são mais baratas que lá fora, na Europa, mas ficam realmente também caras face a alguns sítios do Brasil. Talvez São Paulo não, talvez o Rio não, mas outras cidades se calhar fica mais caro em Portugal. E, claro, obviamente que é possível também seguirem vários blogs e várias pessoas que já vieram para Portugal e já fazem conteúdo no YouTube. Vocês têm vários, eu posso dizer o canal Maximizar e outras coisas que vocês podem conhecer, que eles estão aqui no Porto, eu tive a oportunidade de os conhecer, vieram do Brasil para cá e começaram a gerir-se do zero. E não eram profissionais qualificados e neste momento vejo que conseguiram se adaptar. É preciso saber que vão para um país diferente. É um país que pode falar a mesma língua, mas tem um sotaque diferente. O processo é diferente. Os requisitos, é preciso terem o visto em ordem, terem o passaporte, ter essas coisas todas e, se possível, virem primeiro a Portugal para conhecerem onde é que querem ficar. Se querem ir para o norte, em que nós somos supostamente mais sisudos, isto é, mais fechados, mas não. Nós somos aqueles que, se a pessoa cair no chão, nós vamos todos lá para agarrar. E, enquanto, se calhar, em Lisboa é mais cosmopolita, é mais cidade grande. E este tipo de informações é importante as pessoas conhecerem antes de virem para um país. E é como se diz, estudar o sítio onde se vai viver para saber se realmente é uma decisão acertada e saber qual vai ser o salário que pode ter e quais são as condições que vêm à procura, para ver se as consegue obter através de agências, através, por exemplo, a ter as casas, falar com as agências. Hoje em dia nós fazemos tudo online, qualquer empresa tem e-mail e por isso é só enviar um e-mail e as pessoas são muito bem recebidas e serão obviamente esclarecidas de qualquer dúvida. Que legal. E pra gente finalizar, né, uma das coisas que você falou, acho que a gente consegue, deu quase uma hora já de conversa. Meu Deus do céu. Desculpa se eu tomei muito seu tempo. Tá? Não, com gosto, é tudo em ordem. Uma das coisas que você falou foi sobre a questão da tecnologia, né? Que você está aí hoje, mas você está vivendo em Amsterdã e consegue viver fiscalmente em Portugal, etc. e tal, tem toda seus laços afetivos, familiares, tudo em Portugal e tá tudo bem. E isso fica de dica também para o brasileiro, que eventualmente está aqui nesse momento e pensa fazer esse processo de imigração. Você pode também pensar em uma renda que advenha da tecnologia, né? Então, sei lá, de repente criar um canal no YouTube, não sei, mas alguma coisa que você pode trabalhar em qualquer lugar, né? Sim, hoje em dia, nómada digital, basta ter, até se não me engano, era na Estónia, país da Estónia, que se podia ter o designado e-residência, que era uma maneira de estar lá fiscalmente registado, mas podia não estar lá a viver. E agora eu não sei se eles ainda têm isso, mas era para poderem chamar startups, empresas para... Eles eram liberais no regime que tinham no governo, então começaram a fazer esse tipo de coisas que está a funcionar. A Estónia, eu estive lá recentemente, e estive lá o ano passado, em julho, e eles estão muito desenvolvidos, porque começaram a pensar fora da caixa, como se diz, e tem sido muito interessante. Para quem é brasileiro, se conseguir, obviamente, ter algum tipo de residência fiscal na Europa, vai ter os seus benefícios, obviamente. Com certeza que depois é uma questão de verem qual é o melhor país para poderem emigrar, se realmente não vai ser melhor emigrar para outro país. Eu gosto de dizer que as pessoas têm que conhecer aquilo que há. Se calhar até pode ser mais vantajoso ir para os Estados Unidos, porque muitos brasileiros vão para os Estados Unidos e ganha-se muito melhor nos Estados Unidos. O que nós ganhamos às vezes num mês, eles tiram uns dias ou uma semana. E isso é importante perceber realmente qual é o esforço que a pessoa quer fazer, se há essa vontade de ter uma aproximação à cultura ou à língua, ou então se realmente pretende abraçar estes destinos, e as novas tecnologias permitem isso, sim. Nós, sendo nómadas digitais, podemos pegar nas malas e temos o nosso regime fiscal ali, temos a nossa morada ali e vamos pelo mundo. Nada nos impede. E isso é uma das coisas que me dá gosto também fazer, é poder criar conteúdo e ser destas novas profissões que existem deste século. Por isso é muito interessante partilhar
objetivos e a minha opinião sobre estes assuntos através do canal Rendamento. Que legal. E, inclusive, são essa tecnologia que nos uniu nesse momento, né? Eu também Exatamente. me identifico bastante com esse processo de tecnologia, de trabalhar através da internet. E aí a gente está aqui agora. Eu tô com dó. Aqui no Brasil tinha um programa, um talk show, não sei se você já ouviu falar, que era o programa do Jô. Já ouviu falar, não? Jô Soares, e aí, sim. O programa do Jô, sempre quando encerrava, que ele falava assim, vou encerrar, o padrão era a plateia fazer assim, já, né? Então, assim, eu sei que no momento que nós estamos gravando não tem ninguém assistindo, mas eu tô com um sentimento de, que pena que a gente vai encerrar. Não, fazemos mais vídeos. Qualquer questão é só falar. Então, nós vamos fazer o seguinte, para você que está vendo agora, eu vou colocar de novo o canal da Ariana aqui, e também o link está aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, se inscreve no canal dela, deixa um comentário, escreve assim, #VimPelaT2, que ela vai deixar um comentário, e aí se tiver bastante #VimPelaT2, ela vai vir aqui de novo para a gente falar sobre outras coisas, sobre Bitcoin, sobre um pouco mais detalhadamente sobre o processo de imigração. Combinado? Combinado. Fica então, combinado aqui. Vai depender dos comentários que a turma deixar lá, hein? Força. Ariana, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada, Tiago. Muito obrigada. Uma boa noite para você. É um prazer enorme falar contigo e, de verdade, eu fiquei com um gostinho de quero mais. E em breve a gente vai. Eu também, acho que sim. Acho que podemos combinar e o público se ajudar, vamos conseguir então fazer mais conteúdo, porque é um gosto enorme falar contigo e poder falar destas coisas, porque a verdade é que estes temas têm que ser apresentados às pessoas e as pessoas com conhecimento ficam a saber o que se passa numa opinião real, que nós vivemos e conseguimos lidar com isto nos nossos dia-a-dias e é assim que realmente são as coisas. Sensacional. Muito obrigado e para você que está com a gente agora, a gente se vê no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito bom. Você não precisa sair não.